Então, nós vamos nesse momento buscando nos desconectar de tudo aquilo que aconteceu conosco durante o dia, enchendo o nosso coração de paz, de amor, de tranquilidade. Nós vamos sentindo o nosso corpo relaxar cada vez mais. Fazemos respirações profundas neste momento, que nos ajuda a oxigenar nosso cérebro e transformar nossos pensamentos. A cada inspiração profunda, trazemos para dentro de nós alegria, amor e paz. E quando expiramos, deixamos sair tudo aquilo que vem de negativo. Então vamos inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Sentimos o nosso corpo mais relaxado neste momento. E é o momento de encontrarmos com o nosso espírito protetor. E este irmão vai nos envolvendo, nos abraçando carinhosamente. Nós vamos sentindo o amor que ele nos passa. Vamos percebendo aqueles espíritos que estão no nosso lar neste momento, fazendo uma completa limpeza, livrando o nosso lar de pensamentos negativos, de energias negativas, e vai trazendo para o nosso ambiente paz, harmonia, boas vibrações, que vão nos envolvendo e a todos aqueles que moram conosco. Vamos nos ligando a toda a espiritualidade maior, que trabalhará neste nosso encontro, nos ajudando a compreender todos os conceitos que conversaremos. E trabalhando junto com a equipe que estará na Câmara de Passes, para trazer a todos os assistidos os fluidos reparadores que tanto necessitam. Nós vamos elevando ainda mais o nosso pensamento e encontramos a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E esta nossa irmã nos recebe de braços abertos, abraça a cada um de nós, nos envolvendo com seu amor, nos fazendo sentir mais leves ainda e preparados para o nosso encontro com Jesus. Caminhamos com Maria até onde está nosso Mestre. E a Ele agradecemos por todos os ensinamentos, por todos os exemplos que Ele nos deixou. E agradecidos, procurando colocar em prática aquilo que aprendemos dele, Ele nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus, nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecidos pelas lições que Ele coloca em nossa vida, serve para que possamos crescer. E pedimos a Deus que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Que possamos ter um encontro harmonioso, repleto de novos ensinamentos. Que possamos trocar nossas experiências, para que todos cresçam com a experiência do outro. Que assim seja. Enquanto o grupo vai sendo transferido para a sala de passes, eu preciso só fechar a janela, porque senão vai fazer muito barulho aqui. Um momentinho só. Voltei. Não fugi não, gente. Muito bem. Bom, eu sempre gosto de começar o nosso encontro falando do seguinte. Para que a gente possa tirar o maior proveito de tudo aquilo que a gente vai conversar, é muito importante que a gente, enquanto estivermos reunidos, a gente não pense como um espírito encarnado. Não podemos pensar como pessoa, como aquela pessoa que necessita brigar para poder sobreviver. Nós temos que pensar como espíritos, porque é como espíritos que a gente vai levar todos esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso crescimento, não só nesta vida, mas em todas as vidas que a gente viver ainda, né? Então, pensem como espíritos. Espírito, ele não precisa das nossas mesquinharias, né? O espírito liberto, ele vive buscando o aprendizado e o crescimento. Tá bom? Então vamos lá, vou fazer a leitura só da página de hoje e aí a gente começa a discutir os assuntos aqui. Dieta mental. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Quem disse isso foi Emmanuel. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais, e isso quer dizer que o corpo aprovou o nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença, e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente, dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário.
Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se cuidar, pense na saúde e não na enfermidade. Curar. Desculpa, se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O Mestre Jesus nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. Bacana essa página aqui, não é verdade? Uhum. E dizem que as coisas não acontecem por um acaso, né? Elas acontecem sempre porque precisam acontecer. E não é por um acaso que eu fiquei de fazer de conversar com vocês a respeito disso, porque tudo que está escrito se encaixa perfeitamente nessas 2 semanas que eu estou passando, viu, gente? Então, o que eu vou Tudo falar está para vocês... interligado, né, Sérgio? Tudo está interligado, né? O que eu vou falar para vocês é de conhecimento de causa, viu, gente? Não é teoria nem filosofia, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta, o que vocês acharam dessa página? Vocês gostaram? Sim. Tem muita coisa aí que para vocês é meio estranho de pensar dessa forma? Não se esqueça, Não. pensa como espírito, né? Não. Então vamos lá, vamos começar pelo início. Emmanuel fala assim: em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O que chama a atenção de vocês nessa afirmação de Emmanuel? Nada. Manifestações mórbidas. Oi, Glaucia, fala um pouquinho mais alto, está um pouco baixo. Seriam as manifestações mórbidas. O que é manifestação mórbida, vocês sabem? Então, não sei se ele quis dizer com isso coisas negativas, de mau pensamento. Coisas negativas, sensações, sentimentos ruins que nós temos, né? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: ele reduz a causa das manifestações mórbidas, né, que são as doenças físicas, emocionais e espirituais, em desequilíbrios do mundo mental. Ou seja, tudo aquilo que acontece de ruim com a gente teve origem aonde? No pensamento. No nosso pensamento. Que legal, né? Ou seja, se eu estou doente porque eu escolhi estar assim. Não é verdade? Sim. Mas como escolhi? Como eu escolhi? Eu não escolho ficar doente. Eu não quero mais sentir dor de cabeça, não quero ter mais essa doença. É que as nossas escolhas são inconscientes, né? A gente opta por coisas que nos trazem desequilíbrio. Mas esse tipo de coisa, né, que a doença ou que as coisas mórbidas, as manifestações mórbidas, elas iniciam no nosso mundo mental, é novidade para alguém? Não. Para alguém que vem participando, né? Tem gente que eu percebi que tem gente nova aqui hoje. Não, caiu. Mas é novidade para vocês que tudo que acontece conosco, ele nasce no nosso pensamento? Não. Não, né? E como é que vocês estão lidando com isso, já com esse conhecimento que já é de algumas semanas? Quando a gente pensa uma coisa negativa, troca por uma positiva. Vocês conseguem fazer isso? Eu tento. Me esforço. Às vezes eu não consigo. Olha, vamos fazer o seguinte: quem falar que consegue, vai assumir a direção da palestra e vai falar para todo mundo como é que faz, tá bom? Quando vem um pensamento ruim, bom, eu realmente busco um pensamento positivo, eu procuro afastar o que vem de ruim na cabeça. Mas imagina aquele momento na sua vida em que você está na sua casa lá e todo mundo, naquele dia, na sua casa, resolveu tirar aquele dia
para ficar te apoquentando de alguma coisa. Você consegue manter seu pensamento positivo? Não, coisas boas. Não mesmo. Não mesmo. Obrigado por você pisar no meu calo. Eu lembrei É claro. Aham. fazer as unhas. Puxa, que bacana de você me lembrar que eu esqueci de pagar a conta e nós vamos pagar a multa. Mas que bacana, né? Nós vamos estar ajudando alguém pagando isso. A gente consegue? Claro. Aham. Muito. Não, né? Eu acho que não, né? E também a gente não está falando, viu, gente? Não é desses momentos inusitados, né? Que são difíceis de acontecer na nossa vida, que as coisas não dão certo, né? O que a gente está falando é daqueles pensamentos recorrentes, né? É claro, esses pensamentos que acontecem momentaneamente, a gente também tem que procurar trabalhar eles, mas o que nos causa doença não é uma coisa que acontece num dia e pronto. É uma coisa que vem acontecendo ao longo de muito tempo, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, legal, se vocês já estão lidando com esse tipo de coisa, pensando em mudar os pensamentos perante as dificuldades da vida, no sentido de ter o pensamento mais elevado, é assim que a gente obtém a cura. Quer seja de doença física, de doença emocional e doença espiritual, tá bom? Pensamento elevado, doença espiritual, como assim? Pensamento elevado afasta espíritos que não gostam da luz, porque pensamento elevado traz a luz, né? Legal. Vamos para a primeira frase aí do texto. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo que se passa na mente se passa no corpo. Bom, eu não vou explicar isso, tá bom? Nós vamos entender isso todos juntos. Vamos pensar em alguma coisa que acho que é uma doença atual da humanidade, né? Que afeta todo mundo de uma maneira mais forte ou menos forte. Alguém já sentiu ansiedade na vida? Sim. Sim. Eu também já senti. Esse é o principal, é o desafio que eu estou passando nessas 2 semanas aqui, né? Então vamos lembrar quando a gente fica ansioso. Como é que a gente fica quando fica ansioso? Quais são as reações que a gente sente? Eu vou citar uma. Ondas de calor. Quando a gente fica ansioso, tem aquelas ondas de calor, não é verdade? O que mais que vocês sentem? Tremedeira. Tremedeira. Que mais? Agitação. Muscular na Agitação também. área do pescoço. Como é que é? Taquicardia. Como é que é? Tensão Silvio? muscular. Tensão muscular. Muito bem. A gente sente dormência muitas vezes, dependendo do tamanho da ansiedade. Dormência, eu vou ler. Eu fui buscar sintomas de ansiedade, por isso que eu falei assim, nossa, isso daqui serve para mim, né? Ó, fui buscar os sintomas de ansiedade. Respiração ofegante, falta de ar, falta de apetite. Esse é bem claro, né? Dormência, formigamento, palpitação, suor excessivo, mãos frias, ondas de calor, visão turva, sensação de engasgo, dores no peito, taquicardia. Não chegou nem na metade ainda, hein, gente? Fala acelerada, sensação de tremor, vontade de roer as unhas, dor de barriga, dores abdominais, agitação nas pernas, agitação nos braços. Aí, Silviane, tensão muscular, dores nas costas, dores nos músculos, engasgo, cansaço extremo, tontura e sensação de desmaio, perda de peso fora do normal ou ganho de peso fora do normal, enjoo, vômitos, zumbido no ouvido, ruído na cabeça, irritabilidade, dores de cabeça, boca seca, reações no fígado, problemas de garganta, funções respiratórias mais fracas, urgência para ir ao banheiro, hipersensibilidade de paladar ou falta de paladar, insônia. Chega, né? Tá bom, já deu, já deu.
Eu Também sofro de síndrome do pânico. Sim. E eu já fui algumas vezes parar no hospital por conta disso. Eu tenho uma sensação de descarga de adrenalina no meu corpo, como se eu estivesse levando um susto o tempo inteiro, só que esse susto não passa. É um medo de que parece que você vai ter um ataque cardíaco. Já parei no hospital, faz eletro, não tenho nada, mas essa sensação é horrível. E os pensamentos ficam muito recorrentes, pensamentos somente ruins. E é o medo de ter medo. Aí você É fica bem ansiosa difícil. para não ter nova crise, não é isso? Exatamente, É. exatamente. É muito ruim, muito ruim. E olha, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, embora sejam escolhas nossas, elas são inconscientes, tá? O que significa isso? Que a gente não faz isso de propósito. A gente não passa mal porque a gente é burro, é descuidado ou alguma coisa assim. Mas é porque nós estamos numa condição tal que isso acontece, tá? E é por isso que nós estamos conversando. E é isso que se chama doença. É quando a gente está num estado que não é o natural do nosso corpo, tá bom? Vocês perceberam que todas essas reações físicas de ansiedade, elas afetam alguma parte do corpo? Elas sobrecarregam alguma parte do corpo? Sim. Já perceberam isso? Sim. Mas aí você fala assim, ah, tudo bem, hoje eu vou fazer aquela entrevista de emprego, né? Ou naquele departamento novo onde que eu trabalho, onde que eu vou ganhar quase o dobro, mas tem muita gente concorrendo. Aí você acorda de manhã com aquele friozinho na barriga, não é verdade? Com aquela ansiedade gigantesca. É disso que nós estamos falando? também. Também. Eu acho que não. Isso daí é até sadio, né? Porque demonstra que você está ali alerta para realizar alguma coisa, né? Mas É o uma que nós estamos... expectativa, né? É uma expectativa, né? Algo que você está procurando e você quer que aconteça, né? Você quer que aconteça, você está pensando muito daquilo, mas o que nós É estamos envolvido nisso, né? falando... Isso. Mas o que nós estamos falando é aquela sensação que você tem por semanas, por meses seguidos. É disso que nós estamos falando. Então, imagina, alguém falou a Ana Paula falou da descarga de adrenalina, não é verdade? Imagina você estar com esses sintomas, com descarga de adrenalina, durante 6 meses seguidos. A descarga de adrenalina, e aí, Renata, você pode me ajudar, porque você é da área, você pode, com muito mais conhecimento, falar, mas descarga de adrenalina, ela causa um funcionamento excessivo de todos os sistemas de proteção do nosso corpo. Acelera todo o funcionamento e todo o metabolismo. Todo o metabolismo. Você joga mais suco gástrico no estômago, porque você precisa tirar o máximo possível de energia dos alimentos que ali estão ainda. As suas veias, elas se contraem para que você tire o sangue da periferia do corpo e jogue para dentro do seu corpo para que os órgãos vitais tenham maior capacidade de funcionamento. Quando você contrai as veias, a sua pressão aumenta. Então, você vê que tudo vai entrando numa bola de neve, né? Se é por pouco tempo, legal, é como se você tivesse corrido de manhã na praia, né? Terminou de correr, o corpo volta ao normal e tudo bem. Passou a entrevista? Ufa, já passou o que eu tinha que passar. Claro, você vai ficar ansioso para saber a resposta, mas já é uma ansiedade um pouco menor, né? Mas imagina se você passa ansioso por qualquer coisa na sua vida. Imagina as pessoas que ficaram extremamente ansiosas por causa da Covid. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos preso dentro de casa. Imagina, agora que as coisas liberaram, o corpo começa a falar assim, ó, você forçou muito a barra aqui, as coisas aqui estão quebrando, viu? Aí você começa a ter um monte de doença. Por quê? Porque o corpo trabalhou
excessivamente durante muito tempo, né? É a mesma coisa que você pegar um carro e andar o tempo inteiro com o motor lá na alta rotação. O que vai acontecer? O motor vai quebrar rapidinho, porque ele não foi tudo. funcionar dessa forma, né? Tudo bem? É. Então, a gente está falando não de um problema, né? A gente estava conversando sobre ansiedade, de um problema agudo, mas nós estamos falando de uma coisa que vira crônica dentro da gente, né? Mas aí, sabe o que acontece? A gente percebe que aquilo que o Emmanuel falou está certo. A ansiedade ela nasce aonde? É na nossa mente, não é verdade? Sim, A gente está sim. processando aqueles pensamentos. E todo o nosso corpo, todos os nossos sistemas estão sofrendo por causa daquilo que está passando na nossa mente. Não é verdade? Mas legal, Sérgio, mas e aí? O que eu faço? Como é que eu saio dessa? Vai lá tomar passe, vai no Pingo de Luz e toma passe. Vai ajudar bastante. Mas se você não parar de pensar, você vai parar de alimentar o seu corpo dessas toxinas que estragam os órgãos, as células, todos os sistemas? Não. A gente tem que fazer alguma coisa com o nosso pensamento, não é verdade? Sim. E aí, de repente, a gente ouve, viu na internet, uma live, ou um vídeo, ou alguém falou para a gente que exercícios de meditação ajudam a combater a ansiedade. Será que é verdade? Alguém já fez meditação? Diariamente. Como é que você... Eu nem consigo. Oi? Ajuda muito. Eu nem consigo. Não consegue? Não consigo me concentrar para esvaziar minha mente. A gente vai falar um pouquinho desse não consigo daqui a pouquinho, tá bom, Silviana? Guarda para você se não consigo aí, tá bom? Pode falar, Ana Paula. Exercício de respiração também. É bem importante para interromper a ansiedade. Geralmente, as meditações iniciam com exercício de respiração, né? Porque isso automaticamente baixa a adrenalina, baixa a velocidade dos nossos sistemas, né? Então, a gente se sente bem. Então, a meditação realmente ajuda a combater a ansiedade, né? Ou seja, meditação é um exercício mental, não é verdade? Sim. Que vai nos ajudar a combater alguma coisa que foi gerado pela nossa mente. Não é verdade? Então, com exercício mental, não só a ansiedade, mas também outras doenças, a gente pode obter a cura. A gente pode combater aquilo que está fazendo mal para a gente. Tá? Tudo bem? Todos concordam com isso? Tudo bem. Mas por que em vez de a gente ir para o hospital, a gente não faz meditação? É porque você precisa de um exercício e uma dedicação muito grande. E às vezes a gente está tão envolvido naquilo que a gente está sofrendo que a gente não percebe a necessidade que a gente tem de mudar os pensamentos. E é por isso que o nosso encontro é legal, porque a gente vai começar agora a prestar atenção nessas coisas, né? Vamos passar para outra frase aqui. Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Tá vendo? Pensa constantemente. Selecione seus pensamentos, tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais. E isso quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. Então, nós vamos fazer um exercício. Só que nós vamos fazer um exercício da forma certa, tá bom? Não vamos ficar pensando em coisa triste, não, tá bom? Eu queria que, como sempre, né? Boa parte dos encontros que eu faço com vocês é de olho fechado. Então, eu queria que todo mundo fechasse o olho nesse momento para a gente fazer um exercício de lembrar, tá bom? Eu quero que vocês fechem os olhos e lembrem-se dos detalhes de uma viagem que vocês fizeram e que vocês gostaram muito.
Lembra tudo o que aconteceu na viagem, o que divertiu vocês. Lembra de tudo isso. Vamos gastar um minuto aí, investir um minuto pensando nisso. Uma viagem em que você gostou muito de tudo o que aconteceu. Lembra das coisas boas, das pessoas, das atividades. O que vocês fizeram. Não é gostoso isso, gente? Pode abrir o olho. Não é gostoso? Ó, Sim. eu vou falar o seguinte aqui. Eu falei, fechem os olhos e pensem numa viagem gostosa. Ficou todo mundo olho fechado com aquela cara de pensando, né? A gente pensa de testa franzida. A hora que eu falei assim, podem abrir os olhos, sabe o que aconteceu? Todo mundo sorriu. Pelo menos todo mundo que está com a câmera aberta, todo mundo sorriu. Por que será que isso acontece? Porque a gente volta de uma... Embora a viagem já tenha acontecido há algum tempo, a gente vivencia aquela viagem, vivencia os momentos alegres, e aí o nosso corpo reage, os nossos músculos do rosto reagem com um sorriso. Aquela sensação gostosa que a gente teve naquele momento daquela viagem volta a invadir o nosso corpo de uma maneira que só nos faz bem, né? Então, cada vez que vocês estiverem passando por um momento difícil, pensa nessa viagem, tá bom? Vai ajudar bastante. O que aconteceria se em todos os momentos da nossa vida, em vez de a gente ficar pensando nos problemas, nas dificuldades, a gente ficasse pensando nas coisas boas? Não estou falando que a gente deve esquecer os problemas e deixar isso se resolver sozinho, não. Estou falando que quando a gente começar a se envolver emocionalmente com um problema, a gente para e faz um exercício de pensamentos positivos. O que vocês acham que ia acontecer? Seria mais fácil? Muda o foco, né? O corpo Muda não o sente. foco. Oi, Glaucia, repete, por favor. O corpo não sente. Além disso, a gente para de olhar o problema e começa a olhar soluções. Exato, para esse problema. Isso. Saídas, né? Para resolver esse problema. Lembra de algum problema que você teve? O que causava mal para a gente ficar pensando no problema, de ter que resolver o problema. Não é verdade? Agora, se eu começasse a olhar para as soluções e começasse a ver um monte de soluções e falar assim, puxa, eu tenho tantas opções na minha vida para solucionar esse problema. Mas sabe, às vezes a gente vê a solução, mas vê a dificuldade para implementar aquela solução. Aí tente passar para outra. Vê a solução e vê as dificuldades para resolver aquela solução. E a gente vai fazendo isso com tantas opções de solução que a gente tem na vida, e de repente a gente fala assim, eu não tenho solução nenhuma. Não, nós temos muitas soluções. O que a gente não quer é gastar o tempo não, mas o que a gente não quer é imprimir o esforço necessário para adotar aquela solução. Na maior parte das vezes é isso. Como assim? Dá um exemplo. Vou dar um exemplo, eu não quero, por favor, não quero ninguém na semana que vem falando que perdeu o emprego por causa disso, tá? Você tem lá o seu emprego, né? Mas o seu emprego, ele tá te deixando muito estressado, tá te fazendo muito mal, você tá com uma qualidade de vida muito baixa por causa desse emprego, tá bom? Aí você vai pensar em soluções. Uma das soluções que tem para isso é você mudar a forma de encarar o seu emprego. O seu emprego é o objetivo da sua vida ou é um meio para você atingir o seu objetivo? Se é um meio, você passa por ele e quando sai dele, você chega, né? Outra solução, pedir demissão. Mas pedir demissão, eu vou ficar sem dinheiro. Não dá. Não, mas eu posso pedir demissão e arranjar outro emprego. Nossa vida, é tão difícil, né? Emprego nesses dias. É tão difícil empregos nessa vida, empregos na vida que nós estamos hoje em dia.
Você vê como a gente vai achando dificuldades? Não estou falando para ninguém pedir demissão, pelo amor de Deus, hein, gente? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que as soluções existem, elas estão ao nosso alcance. O que falta é a gente fazer um equilíbrio, né? Do que eu estou sofrendo com aquilo que eu vou sofrer quando eu obter uma solução. O que a gente vai querer? O que a gente quer na nossa vida? Equilíbrio, sempre. Sempre equilíbrio. Mas olha, nunca esqueçam o que eu vou falar. Toda vez que você faz uma escolha, você ganha uma coisa E perde outra. Perde outra. Sempre. Sim. Não existe escolha sem perda. O que resta saber é se o que nós estamos ganhando versus aquilo que nós estamos perdendo, nós estamos saindo no lucro. E não é fácil tomar essas decisões, viu, gente? É fácil a gente falar aqui, citar como exemplo? Não é fácil. Mas se a coisa não está boa, se a coisa está te deixando doente, você tem que fazer alguma coisa na sua vida. E nós falamos de emprego, mas nós estamos falando também de relacionamentos, nós estamos falando do auto-amor, daquilo que você quer para a sua vida, dos seus sonhos. Tem gente que vive a vida inteira e se mata por causa de um sonho. E quando atinge, não consegue mais aproveitar. Porque ficou tão doente que não consegue mais aproveitar o sonho. Não é verdade? O que vocês pensam disso? Não pensam? Já Na pensaram? verdade, o que acontece assim, você acabou só pensando naquilo. Quando você consegue, você... Tá, e agora? O que eu faço? Eu consegui, mas o que eu paguei? Eu paguei um preço muito alto por isso. Muito alto, né? É. E aí você fala... Aí você pensa, adiantou alguma coisa? É isso aí. Tem aquela frase... O processo da... Ai, desculpa, Sérgio, depois eu falo. Pode falar. Não, pode falar, Renata. O processo da conquista não pode ser desgastante. Tipo, deixa eu dar um exemplo simples. Você quer emagrecer 10 quilos. Você vai no médico e fala, você tem que emagrecer 10 quilos. É mais fácil a gente pensar, a gente não vai emagrecer 10 quilos de hoje para amanhã, daqui uma semana. É mais fácil a gente pensar uma meta. 2 quilos nesse mês. Opa, já consegui, menos 2. Aí no outro mês, menos 2, menos 1, o que for, né? Menos 1, porque conforme vai aumentando o tempo aí, vai diminuindo a quantidade de peso. E aí, esse processo que a gente passa, ou para emagrecer, ou para estudar, para aprender uma língua, para se melhorar como pessoa, a gente tem que gostar desse processo. É que a gente já quer o resultado final. Imediatistas. Aí, quando a gente chega no resultado final, depois você fez uma dieta maluca, parou de comer, fez aquelas loucuras, você emagreceu, mas você ficou doente, né? Então, o resultado final que não é legal. E aí, quando a gente vai fazendo por etapas, controlando a ansiedade, você consegue pegar o gostinho da conquista. Mas, às vezes, o ser humano se atropela todo e já quer 10 quilos para amanhã. Já quer aprender a língua para ontem, né? E aí, aquilo fica sofrível mesmo. Então, a gente tem que gostar do processo. É, o caminho, né? O caminho. É isso aí que eu ia falar agora, né? A vida é uma eterna caminhada, não é verdade? Sim. E aí tem gente que coloca a felicidade num determinado ponto do caminho, não é isso? Quando chegar lá, eu vou ser feliz, não é isso? Uhum. Mas se a vida é uma eterna caminhada, quando chegar lá, ele vai ter que deixar aquilo. Não é isso? Aí, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a felicidade, ela não pode estar no lugar onde que você vai chegar. A felicidade tem que estar no passo que você está dando nesse momento. Como a Renata falou, né? Eu vou fazer uma dieta. Então, o meu objetivo é perder 10 quilos. Legal. Quanto que eu vou perder nesse mês? Eu vou perder 2 quilos. Não, acho que 2 quilos vai ser ruim. Perder 1 quilo.
Legal, perder 1 quilo naquele mês, você fica feliz, porque você atingiu aquele mês. E no próximo mês, vou perder mais 1 quilo. Mas você vai demorar 10 meses? Ué, qual que é o problema? Jesus está esperando até hoje que a mensagem dele faça efeito no nosso coração. Não é verdade? 2000 anos depois. Por que a gente quer ficar magro em 2 meses? Não é isso? Dizem, né, que quanto mais rápido você perde peso, mais rápido você ganha. Então, demora para perder, né? Fala assim, vou ter meus 50 quilos quando eu tiver 100 anos, porque também não dá mais tempo de ganhar, né? Não é isso? Legal. Mas aí, eu queria falar eu tinha vindo uma frase na minha mente, eu vou lembrar depois, não tem problema. Vamos lá. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular, dor de cabeça, né? Se a gente voltar lá para aquela questão da ansiedade, a gente pode pensar da seguinte forma. A gente viu um monte de sintomas aqui da ansiedade, né? Para mim, a ansiedade ela se reveste com um friozinho na barriga, perda de fome, calor, né? Então, o que a gente tem que fazer? Se o problema nasce na nossa mente e nem sempre a gente percebe que nós estamos com aquele pensamento, porque ele é tão comum, tão normal para nós, que a gente não consegue perceber ele, a gente olha para o nosso corpo. Está dando friozinho na barriga? Opa, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? O que eu preciso fazer para diminuir essa ansiedade? Meditação. Respira profundamente. Faz uma meditação. Você entra no YouTube lá, tem meditação de tudo quanto é tamanho. Viu, Silviane? Tem meditação até para gente que não consegue se concentrar direito. Meditação de 3 a 4 minutos tem lá. Não dá tempo de a gente desfocar, né? Então, faz uma meditação, relaxa seu corpo, deixa sua mente rolar, e aí você vai ver que a ansiedade vai baixar. Mas ela baixa, depois de meia hora está ruim de novo. Então, daqui a meia hora faz meditação de novo. Qual que é o pensamento que vem na mente durante o tempo que você está meditando para que você possa relaxar? Por que você não mantém esse pensamento ativo durante todo o tempo? Por que não fica pensando nas viagens maravilhosas que você fez? Por que não arranja uma coisa diferente para fazer? Então, nós temos como mudar o pensamento disso. Não digo que é fácil, gente. Não é fácil, porque se fosse fácil, ninguém ficava doente, não é isso? Exatamente. Mas a gente precisa começar em determinado momento. Esforçar. Olha, eu consegui me esforçar ou perder ou sair do pensamento durante 2 minutos. Que bacana! A próxima vez eu vou ver se eu consigo ficar 3 minutos sem isso. É o caminhar, né? É o passo a passo. É caminhar para o nosso crescimento, sabe? Então, Silviane, eu estou fazendo isso, tá? Eu já consigo ficar em meditação mais ou menos quase 2 minutos. A partir daí a mente vai para não sei aonde, mas vai, né? Mas vai e volta, vai e volta. Antigamente eu não dava 30 segundos. Antigamente eu deitava para meditar e falava assim, vamos nos colocando em lugar bem tranquilo, à vontade, com o corpo relaxado. E eu não me lembrava de mais nada, eu dormia antes. Hoje em dia eu consigo dar mais tempo. Entendeu? Então é isso. Caminhar, sabe? Mudar o nosso ritmo. É isso que a gente precisa fazer. Mudar o nosso ritmo. Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. Tá. O ideal é a gente higienizar o nosso pensamento de tal forma que somente pensamentos construtivos venham à nossa mente. Mas a gente consegue fazer isso? Por que não? Não? Na sexta-feira. Por que não? Eu faço cada pergunta, né? Esse cara faz algumas perguntas que não tem resposta. É claro que tem resposta.
A gente não está porque a gente está envolvido com os nossos problemas. É por isso. A gente acaba colocando toda a nossa energia naquele problema, em querer resolver o mais rápido possível e acaba esquecendo de outras paradas, de outras coisas. A gente quer resolver o nosso problema o mais rápido possível, sem ter nenhum esforço para isso. Exatamente. Na realidade, é assim. A gente tem que falar isso da seguinte forma, a ordem de prioridade das coisas. Sem ter esforço nenhum, eu quero resolver o meu problema. É assim que a gente pensa. Não é verdade? Sim, Bom, sim. mas se a gente não consegue, né, manter o nosso pensamento higienizado o tempo inteiro, vamos prestar atenção no corpo. Ele fala para a gente quando a gente está forçando ele, né? Dor de cabeça, tensão muscular, aqui, ó, essa região do ombro aqui parece uma pedra de vez em quando aqui, né? Sim. Né? Dor nas costas, dizem que dor nas costas, dor nas articulações, é de pessoas que são inflexíveis, né? Puxa, será que eu sou inflexível mesmo? Presta atenção. Lá no fundo, não tão fundo assim, né? Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Agora vocês vão fazer o Sérgio pirou. Esse cara que escreveu esse negócio aí pirou, né? Como que a doença é auxílio? Eu estou doente aqui, estou sofrendo pra caramba. Como que isso é auxílio? Bem disfarçado de mal? Isso daí é mal. Quem não está bem da cabeça é esse Sérgio aí que está falando esse negócio, não é verdade? Mas é isso mesmo. A doença fala assim para a gente, ó, a doença é o seguinte, o corpo fala assim para a gente, ó, você está forçando a coisa aqui, tá? Logo, logo, não vai aguentar e você morre. É isso que é a doença. É isso que a gente quer? Não mesmo. Então ele fala assim, ó, começa uma dorzinha aqui, começa, sabe, a azia, a gastrite suporada nunca começa como gastrite suporada, ela começa com uma dor no estômago, uma azia, não é verdade? E a gente não presta atenção naquilo e continua fazendo tudo da mesma forma, porque, ó, nós somos Superman, Superwoman, nós fazemos tudo e podemos tudo. O corpo é que fala assim, esse cara não tem noção de nada mesmo. A gente precisa prestar atenção nisso. Então, o nosso corpo fala para a gente. Ele fala o que a gente precisa. A Valéria falou na semana passada sobre o medo, não falou? Falou. O que ela falou do medo? Ela comentou que o medo ele acaba paralisando a pessoa, ele acaba inibindo a pessoa de realizar certas coisas. Legal. Na questão da doença, o que o medo pode fazer com a gente? Aumentar a doença, né? Os sintomas. A mesma coisa, né? Porque O medo a gente é tanto. paralisado, né? Paralisado com medo da doença, a gente deixa de obter a cura, deixa de trabalhar os nossos pensamentos para que a cura aconteça, não é verdade? Sim. A Valéria teve câncer, né? Então, falam que câncer tem três fases distintas. A da negação, a outra acho que é a não aceitação e processo de cura. Você sabe qual que é o maior problema? Que as pessoas ficam tanto tempo nas duas primeiras e quando chega na terceira não dá mais tempo. Então, quando a gente tem algum problema, quando a gente tem uma doença, a gente tem que criar coragem para cuidar dessa doença. E não dar o poder para ela nos destruir. Porque ela é o alarme, né? Ela é o alarme. A gente tem que aprender a colocar o botãozinho
no alarme e desligar aquele alarme que fica tocando a nossa vida. E isso está no nosso pensamento, na forma como a gente age, né? E ele falou assim ainda assim, e somos maior do que a doença. Ou seja, nós temos a capacidade de curá-la. Ou, se a doença for kármica, né? Porque doença kármica a gente não consegue curar nessa encarnação, nem sempre, né? Se a doença for kármica, a capacidade de suportá-la e tirar sublimes aprendizados dela. Ah, mas como assim? Doença kármica? Doenças kármicas. Tem um monte de doença kármica, né? Por exemplo, eu uso óculos. Eu podia fazer duas coisas. Ficar xingando por eu usar óculos ou falar assim, bom, isso agora faz parte do meu corpo. Porque eu tenho uma doença kármica que é deficiência visual. Então, eu aceitei o meu óculos. Desde os 7, 8 anos eu uso óculos. Às vezes ele faz tanta parte do meu corpo que às vezes eu vou tomar banho e tomo aquele susto, né? Começa a molhar o óculos, eu esqueci de tirar o óculos. A gente precisa fazer isso, fazer da nossa doença a nossa aliada, né? A nossa aliada. Suportar aquilo de tal forma que aquilo não nos cause mais prejuízo. Imagina, né? A pessoa tem uma doença e, além da doença, ela fica magoada ou fica triste porque está doente. Então, vai ter a doença e vai ter todas as outras consequências da tristeza. Não é verdade? O que a gente precisa fazer nesse momento? Pô, eu aceito. Eu estou doente. Eu não sou doente. Eu estou doente. Como assim? Doença kármica, estou doente? É sim. Em outra encarnação eu não tenho mais isso. Não se esqueçam, eu falei, pense em tudo isso com o olhar de espírito. Espírito não tem uma vida só, tem várias, né? Então, eu não sou doente, eu estou doente. O espírito foi criado por Deus, a doença é consequência das nossas escolhas. Então, nós vamos escolher certo no futuro, e essa doença deixa de existir. O que a gente precisa aprender é como que eu faço as minhas escolhas certas, né? E olha, infelizmente, não tenho a receita nem para mim. Imagina para vocês. Cada um tem a sua própria receita. Cada um vai criar a sua própria receita, né? Muito bom. Conscientes disso, milhares de pessoas passam a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. Vocês já viram isso acontecer? Já. Já. O que aconteceu com essas pessoas? Onde elas passaram a viver melhor depois da doença? O que será que aconteceu? Será que a doença mudou alguma coisa no corpo físico da pessoa? Não, na verdade, não seria no corpo físico, mas no modo de pensar. No modo de encarar a vida. Exato. Tem gente De que fala aceitar. de aceitar. Tem gente que passa por uma doença muito grave e fala assim, puxa vida, eu me dedicava tanto tempo com coisas que não têm a menor importância, hoje eu vou fazer coisas diferentes. Não é verdade? Uhum. E a gente precisa esperar ter essa doença grave para fazer isso? Não. Melhor não. A gente pode fazer a escolha agora, né? Que não está doendo tanto, não é verdade? Esse é o segredo, né? Por isso que falou, né? Que a doença é um bem disfarçado no mal, né? Porque a doença transforma a gente. Transforma nossos pensamentos. E se não transformar, a gente vai ficar cada vez mais doente. Esse é o segredo da coisa. Como que com essa transformação que a gente tem na nossa mente é que a gente conquista a cura? Não com as medicações, né? A medicação, ela pode trazer para a gente uma melhora. Pode nos dar uma melhora momentânea. Mas se os pensamentos continuarem daquela forma,
aquela doença vai voltar ou vai voltar uma outra doença. Porque a gente precisa aprender com aquela doença que nos ensina a lição. Tá bom? Aí eu vou falar para vocês aqui, vocês, todo mundo, alguns aqui estão em assistência espiritual com a gente aqui, né? Você está falando então é que a assistência espiritual não cura? O que vocês acham? Ela ajuda, mas você também tem que se esforçar, fazer a sua parte, né? Melhorar os Exatamente. pensamentos, o seu modo de viver, de agir, tudo isso influencia, né? A assistência espiritual que a gente faz, que a gente faz aqui no Pingo de Luz, em outras casas, né? O que ela Ela te dá o faz? suporte, né? Ela te dá energia, ela te dá aquilo que você precisa para se levantar. Porque às vezes a gente cai de uma forma tão intensa que a gente não consegue se levantar sozinho, né? A gente precisa procurar alguma coisa que nos ajude a levantar. A Ana Paula falou que ela tem a síndrome de pânico. Às vezes é de tal forma que ela precisa procurar a ajuda de um médico. Ela vai no hospital, vai fazer tratamento, toma medicação para isso. Isso é uma situação que a gente chega e que quando a gente procura assistência espiritual, que a gente começa a receber as energias que nos ajudam a manter mais equilibrado, porque o equilíbrio depende da gente, a gente começa a ter tempo de pensar nisso que a gente está falando agora. Não é verdade? Opa, preciso fazer escolhas diferentes para a minha vida. Você ia falar alguma coisa, Gláucia? Está desligado o microfone. Porque eu tenho sentido isso, aliás, eu senti isso nessa última semana, porque tem uma semana que eu estou com a minha mãe, por isso eu não tenho nem participado durante a semana, eu estou com a minha mãe internada, né? Uhum. E eu já tenho um problema do meu pai, que desenvolveu uma demência de Alzheimer, que isso mexeu comigo, que eu já comentei aqui, né? Que acho que isso foi um baque que eu tomei ano passado, né? E aí agora minha mãe, que foi internada de urgência, ainda está internada e tal, e eu me peguei várias vezes do feriado passado para cá, percebendo assim como a minha reação tem sido diferente, porque eu sou muito preocupada, eu sou aquela muito estressada, assim, né? Ansiosa. E preocupada com todo mundo e o que vai acontecer. Aí eu me peguei num momento assim, pensando, poxa, se acontece alguma coisa para minha mãe, tem o meu pai. Aí na hora sabe assim, eu comecei a rezar, tudo isso passou. Eu estou indo, vou para o hospital, vou ver meu pai, parece que eu estou levando, assim, e conseguindo fazer essa. Então, eu comecei, esse capítulo de hoje, né, que você comentou, para mim está sendo veio, e eu estou sentindo que essa assistência está me ajudando muito, porque normalmente eu teria saído com toda a carga que tenho tido, né? Eu teria saído do prumo, sabe assim, de ficar muito. E hoje também no meu serviço eu tive uma outra de ter que falar para um colega que ele vai ser transferido sem ele querer. Aí eu comecei depois do almoço, falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para ele? Coitado, um rapaz que está passando por problemas de saúde mental também difíceis e tal. Eu falei, meu Deus, eu vou piorar, vai que vai piorar a situação dele, né? Aí teve um momento que eu falei, não, não posso ficar nesse sofrimento, eu vou dar um jeito de fazer a coisa. Fiz uma oração, pedi ajuda. E na hora que eu conversei com ele, a reação dele foi a melhor. Entendeu? E assim, então, de uma semana para cá, eu estou passando por uns perrengues assim, que eu normalmente aquilo teria me. Hoje, então, aí eu falei, eu vou falar logo, vou encontrar um meio. Ele falou: eu não gostaria de ser transferido, mas pô, eu vou encarar como um desafio. Nossa, aquilo foi me dando um alívio no coração, né? Que eu fiquei com medo de piorar a situação dele. E
E essa situação toda da minha mãe no hospital, eu jamais teria estaria reagindo da forma que eu estou reagindo, assim, sabe? Então, olha que interessante, né? Você não está com um problema simples. Você não esqueceu a chave do carro dentro do carro, né? Que é, você está com problema, você teve problemas que pode ser considerados sérios dentro daquilo que a gente considera como problemas da vida, não é? É, Você tinha duas oportunidades. A primeira, duas escolhas, né? A primeira era você vivenciar isso vivenciar o problema da pior forma possível. Então você ia ter um fardo grande nas suas costas, que era a sua mãe no hospital, o seu pai com Alzheimer, o seu colega de trabalho, a notícia no colega de trabalho, e com tudo isso, você olhando somente para o problema, você ia colocar mais fardos nas suas costas, que tornaria o problema muito mais difícil. Não é verdade? E aí, como é interessante esse último caso que você contou. Que você estava ansiosa com um problema que não existia. Que era o seu colega de colega, trabalho ter uma reação muito negativa. E ele fez exatamente aquilo que a gente precisa fazer. Pô, eu tenho um problema? Eu vou resolver da melhor forma possível. Não ficou pensando no problema. E aí, você, por ter decidido falar rápido, você não fez com que a ansiedade da reação dele pudesse te causar um efeito negativo no seu corpo. Não é verdade? A gente precisa buscar esses exemplos para a gente compreender que não adianta sofrer por antecipação, não é isso? Sofrer por antecipação é, no mínimo, sofrer uma vez. E pode ser que você sofra mais do que uma vez pela mesma coisa, né? No mínimo uma vez é porque você vai sofrer quando está pensando na coisa e a coisa nem vai acontecer. Duas vezes é porque você vai sofrer antes e vai sofrer no momento, né? Então, pode falar, Carlos. não, e eu me peguei até falando assim, pô, vou falar amanhã, né? Amanhã eu falo, né? Pensei. Aí eu falei, não, vou falar hoje, eu não vou ficar sofrendo até amanhã. Eu pensei, falei, não vou ficar com isso até amanhã. Eu tenho que me livrar disso hoje, sabe assim? Mas são É, coisas que eu me vejo agora com uma praticidade e uma reação diversa. Talvez eu até ou, sabe, eu ficaria com aquilo para mim, sofrendo até amanhã, e eu não me permiti fazer isso, né? E foi a melhor coisa, porque eu saí aliviada, né, de ter falado logo e ter visto a reação dele. foi legal, né? E olha, outra coisa que eu queria comentar é que você usou duas ferramentas muito importantes para esses momentos que a gente vivencia. A primeira que você falou foi a oração. Assim, A oração nos ajuda muito nesse momento. Sabe por quê? A gente fala de doença espiritual, né? A gente já falou sobre isso em outros encontros, falou do famoso encosto, né? O que o encosto faz? Aqueles espíritos que se aproximam da gente e nos causam influência pela passagem. Quando a gente fica ansioso, a gente atrai para nós espíritos que se afinizam com esse tipo de vibração. Na Porque mesma vibe, né? A mesma vibe, né? e eles se aproximam, e às vezes eles até se alimentam disso, né? Se alimentam energeticamente disso. Sim. Então, quando a gente fica ansioso, por exemplo, vão ficar próximos de nós espíritos que vibram nessa mesma frequência. E o que acontece? Já temos a nossa ansiedade, e a gente fica capturando a ansiedade dos outros, porque todos nós temos essa sensibilidade de captar, aí fica muito mais difícil. Aí a gente utiliza da ferramenta, essa aqui usou a Gláucia, oração. Quando a gente faz oração, e aí a gente aprendeu isso a semana passada,
alguns encontros atrás aí do estudo que a gente está fazendo do Fala Preto Velho, né, que a gente faz antes das vibrações. Porque ele fala o seguinte: se você tem um espírito que está te obsediando, quer seja ele uma obsessão pesada ou uma obsessão leve, não adianta você rezar para ele ir embora. Porque ele vai se aproximar mais de você, porque você está entrando na vibração dele. O que você precisa fazer? Orar e pedir auxílio para você mesmo e para esse espírito. Iluminar esse espírito, para que ele possa compreender. Não é expulsá-lo, e sim iluminar. A hora que você faz uma oração nesse sentido, ele vai aprender com você, porque ele escuta os seus pensamentos quando você está vibrando por ele, orando por ele. Entendeu? Então, mudando os nossos pensamentos, fazendo oração, a gente afasta essas vibrações que nos ajudam a continuar naquele estado de baixa vibração, tá? A outra coisa é o seguinte, que a gente pode fazer: mentalizar cores. E aí, quando você não estiver num momento bom, 3 cores vocês mentalizam para você e para aqueles que estão envolvidos na situação que você está passando, tá bom? Então, por exemplo, no caso da pessoa, do seu colega de trabalho, você envolveria ele com essas mesmas 3 cores. Então, você pensa num verde, no cor-de-rosa e no azul. Mas mentalizando para que essas cores transformem positivamente as pessoas que estão envolvidas naquilo que você está vivenciando. Tá bom? Então, faz a oração, mentaliza verde, a pessoa envolvida no verde, no cor-de-rosa e no azul, né? O azul, para quem não sabe, o amor, o cor-de-rosa é amor. O azul é tranquilidade. E o verde é limpeza. O que você está fazendo? Você está ajudando a pessoa a sair de uma vibração que pode ser prejudicial para ela e para você também. Tudo bem? Legal? Legal. É tudo, mesmo que não tenha pessoas envolvidas. Porque se a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, pode ser que não tenha pessoas encarnadas. Mas com certeza tem espíritos que estão se afinizando com nossa forma de pensar. E a hora que você pensa no verde, no rosa e no azul para esses espíritos, você diminui a carga energética em cima de você. Tudo bem? Nossa, Pode você repetir sabe. as cores? Oi? Pode repetir o que significa as cores? O verde, ele traz a limpeza energética, tá? Ah, tá. O rosa é a amorosidade, porque nada que a gente fizer nesse sentido tem que ser com raiva, tem que ser com amor. Porque você não quer o mal daquele espírito, porque ele está ali com você por ignorância, não por maldade. E a maldade é uma ignorância. Então, o rosa é a amorosidade e o azul é tranquilidade. Tá bom? Entendi. Obrigada. Nossa, eu achei esse exercício muito importante para mim, porque, falar rapidinho aqui, Pode falar. em 2 anos eu venho sofrendo situações muito peculiares na minha casa. Eu tenho um irmão que tem problemas psiquiátricos já há mais de 20 anos, ele tem esquizofrenia, e no começo da pandemia ele sofreu um AVC. Eu trouxe para casa, nós tivemos que cuidar dele, porque ele ficou todo paralisado do lado direito, tudo, mas graças a Deus hoje ele está em pé, só que ficou com algumas sequelas e tudo. Ele voltou para casa. Na realidade, depois de 9 meses, ele voltou para casa dele junto com a minha mãe. E 6 meses depois, a minha mãe caiu e quebrou o fêmur. E aí ela que ficou sem andar. E aí eu tive que trazer os 2 para minha casa, porque meu irmão já não tinha mais condições de ficar sozinho, e nem a minha mãe. Certo. Agora, hoje, isso foi em setembro.
isso tudo foi no prazo de 2 anos, né? Que está sendo na pandemia. E agora os dois estão aqui na minha casa e eu resolvi que eles vão ficar morando aqui comigo, com a minha família, com meu marido, com a minha filha, porque eu não tenho condições de deixar eles sozinhos, porque eles não conseguem mais ficar sozinhos. Em seguida, minha filha teve que fazer uma cirurgia e agora, há 2 semanas atrás, eu que acabei tendo que fazer uma cirurgia de cálculo renal. Então, nesses 2 anos, eu venho sentindo que parece que tem alguma coisa assim que está, sabe, mexendo com essa parte de doença, de coisas que eu falo, meu Deus, o que acontece, né? E a fé sempre foi muito grande e eu sempre rezei muito, isso sempre me ajudou muito. Mas essa parte espiritual que você está falando, de cores e de rezar para que espíritos que também, né, estejam aqui e que não queiram sair, eu achei bem interessante também e achei que é bem legal isso. Achei bem legal. É muito importante esse tipo de coisa, a gente saber que isso acontece, por que que acontece e como trabalhar isso, né? Não é como combater, porque não é combater, né? É trabalhar isso de alguma forma. Então, envolve o ambiente do seu lar com essas cores, mentaliza muita luz. Todos nós temos o nosso espírito protetor, né? Que ele está com a gente desde o início da encarnação e vai com a gente até a gente desencarnar. Eles protegem a gente, né? Mas cada família também tem um mentor. Então, peça ajuda ao seu mentor para que você tenha força para poder passar por essa situação, né? Ilumine a sua família, não estou falando da sua mãe e do seu irmão, mas da sua família, do seu marido, não sei se você tem a filha, né? Mas que iluminem eles, porque eles estão passando isso junto com você também. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa trazer, né? É trazer luz para dentro do nosso lar, luz para a nossa vida. Porque enquanto a gente estiver brigando com os acontecimentos, a gente só está trazendo escuridão. Tá bom? Obrigado pelo seu depoimento aí, Ana Paula. Imagina. Bom, nós já estamos chegando aí. Tem tempo. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveria ocorrer o contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. Esse é um ponto crucial para a nossa cura. Sabe? Para de pensar na doença. Pensa na cura. Então, se eu tenho um problema de ansiedade, eu vou pensar na tranquilidade, eu vou pensar que eu estou tranquilo, que eu vou ficar tranquilo. Não adianta ficar pensando que eu estou ansioso. Tem que pensar que eu vou ficar tranquilo. Eu tenho que mentalizar isso para mim. Sabe? Com o advento da física quântica, a física quântica tem explicado muitas coisas do espiritismo, tá? Ou seja, não é que física quântica e espiritismo são coisas diferentes. Na realidade, é tudo a mesma coisa, só que eles não se juntaram ainda, né? Estão se juntando. E a física quântica, ela diz o seguinte, que o mundo a nossa vida é um conjunto de possibilidades. Então, tudo que a gente faz tem várias possibilidades. Qual que é a possibilidade que vence? Aquela que a gente alimentar com mais energia. Tá? Então, imagina, se você fica pensando na doença, qual que é a possibilidade que vai vencer? A da doença. A doença. Agora, se você ficar falando, por exemplo, eu tenho ansiedade, mas eu vou ficar mentalizando que eu vou estar tranquilo, que eu sou tranquilo, sabe? Eu estou alimentando a minha mente e criando e jogando energia que vai fazer com que essa possibilidade tenha muito mais potencial de vencer do que a doença. Vocês entenderam? Então,
pense no positivo, pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Ah, eu perdi o emprego, eu estou desempregado, nossa, eu não consigo emprego. Vai ficar desempregado pro resto da vida. Agora, eu só faço que você pensa assim, eu vou conseguir emprego, o meu emprego vai ser melhor do que eu tinha, eu vou conseguir. Você cria uma aura de sucesso em torno de você, que quando você for fazer aquela entrevista, a pessoa vai ler aquele negócio, esse cara está com vontade de ganhar, ele não é uma coisa consciente, mas você cria uma atmosfera de sucesso em torno de você. Enquanto se você ficar pensando, perdi emprego, ai, como está difícil, ai, a minha família, você cria uma aura de derrota em torno de si que vai com você em qualquer lugar que você vai. As pessoas leem isso na sua energia, sentem isso na sua energia e na sua postura, né? Você chegar lá já com os ombros caídos, com a cabeça baixa. Não, cabeça para o alto, ombros eretos, eu vou conseguir. Eu sei que eu tenho capacidade. Se não for nesse, vai ser no outro, mas eu vou em frente. Vocês alimentam o seu corpo, as suas energias do positivo. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Na verdade é mudar, né? Na verdade, é difícil mudar o pensamento. Não é assim de uma hora para outra, eu vou conseguir. Assim, você tem que trabalhar o pensamento, porque é a mesma coisa. Vou fazer uma comparação aqui meio que não tem nada a ver, mas eu vou fazer. É a mesma coisa você na musculação. Você faz a musculação porque para a saúde e também porque o seu ganho, né? Só que não é imediato, não é de imediato. Eu vou conseguir a minha meta. Não, não é isso. Não é da noite para o dia que você consegue. É um processo, é uma caminhada. É a passos de formiga. É isso aí. Na verdade. Então, é isso mesmo, né? E se você quiser fazer mais rápido, você vai ficar doente, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Mas vamos pensar só um pouquinho aqui. Imagina, se a gente tiver mágoa no coração, o que eu devo fazer? No sentido aí do pensamento positivo. Não pensar nela? Desmagoar, ficou meio estranho. Vamos fazer um outro exercício. O nosso pensamento, a nossa energia, ela não pensa no negativo, ela só pensa no positivo, tá? O nosso cérebro, ele não sabe negar. Para ele negar, ele primeiro precisa afirmar, tá? Então, por exemplo, se você tem mágoa, se você não quer ficar magoado, primeiro você tem que pensar na mágoa, para depois pensar não ter a mágoa. Quer ver como isso funciona? Novamente, que louco isso! Que louco, muito louco isso. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos novamente, tá bom? E aí eu quero que vocês sigam a minha voz. Por favor, fechem os olhos. Eu quero que todo mundo pense num elefante cor-de-rosa. Mentalizem um elefante cor-de-rosa na mente de vocês e enxerguem esse elefante cor-de-rosa. Estão vendo o elefante cor-de-rosa andando pela mata, pela savana. Legal. Agora, não pensem num elefante cor-de-rosa, tá? Não é para pensar no elefante cor-de-rosa. Alguém conseguiu tirar o elefante cor-de-rosa da cabeça? Pode abrir os olhos. Por quê? Porque quando eu falo assim, não pensa no elefante cor-de-rosa, primeiro você tem que pensar nele, para depois tirar ele da sua mente. Que louco isso! Como é que você faria? Como é que você faria para tirar o elefante cor-de-rosa da sua mente? Pensa num macaco azul. Mas peraí, primeiro eu preciso focar no elefante rosa para depois focar no macaco azul e o elefante rosa. Eu não vou pensar. Quando eu falava assim, não pensa no elefante cor-de-rosa, você pensa no macaco azul, não pensa no elefante cor-de-rosa. Entendeu? A mesma coisa que a gente está falando aqui. Se eu tenho mágoa, não adianta eu falar não ter mágoa, porque eu vou pensar nela. O que eu tenho que fazer? O meu macaco azul é pensar no perdão.
e não nas coisas erradas que fizeram para você. Pensa no perdão, eu vou perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa fez aquilo porque não estava dentro do coração e do conhecimento dela fazer uma coisa diferente. Então eu perdoo ela pelo desconhecimento dela. Tá bom? Nossa, isso é para mim, nossa. É Vamos pensar acolher em a outra coisa. mágoa. Vamos pensar. Oi? É acolher a mágoa, né? Você ficou Isso. magoado. Não adianta, você já está magoado, Já está. né? O que É. foi que te deixou assim? Aí vem o autoconhecimento, vem as reflexões. Você vai ter que chorar? Você vai chorar. Só que você não vai chorar o ano inteiro. Não. Você não vai Não. chorar a semana inteira. Você não vai segurar o choro. Você vai chorar, vai pôr aquilo para fora e vai dispersar aquilo. Né? Não adianta dizer que não vai sentir. Não adianta. Não estou. É aquela coisa. Eu perdoei, mas não quero ver na minha frente. Né? Você não perdoou. Perdoo, mas não esqueço, né? Exatamente. É acolha. Eu demorei muito tempo. Quando eu faço meditação, uma das meditações que eu faço, fala bem assim: acolha essa mágoa, acolha essa tristeza. Porque a partir do momento que você acolhe, aquilo diminui. Porque você lutar contra não é uma luta, luta parece um peso, uma guerra, né, violento. Você acolhe. Da mesma forma que você vê uma criança chorando, você não vai afagar a criança. É claro. Né? Você não vai pegar a criança no colo. Se você vê uma pessoa que você gosta, ou até você está na rua, uma pessoa que você vê que se você pode ajudar, é automático, a gente, né, já tem esse pulso de ajudar, você está acolhendo. E por que a gente não se acolhe? O que a gente sente de ruim, né? Se eu estou com uma dor de cabeça, ai, que raiva, eu estou com aquela dor de cabeça e não era para trazer dor de cabeça essa hora, não vai ter remédio que vai passar dor de cabeça. Se você, tipo, tá, tô com dor de cabeça, o que eu faço agora? Vou tomar um remédio, vou fazer uma meditação, vou me recolher, porque aquilo vai passar. Eu acolhi a minha dor de cabeça. É isso aí. E ela passa. Eu acolhi a minha mágoa, eu acolhi a minha raiva. Por que me deixou com raiva? Se a gente não aprender a lidar... E travou. Caiu. Mas olha, a gente tem que pensar sempre no lado positivo, tá bom, gente? Então, pensar no lado positivo não é tirar o elefante rosa da cabeça e pensar no macaco azul, tá bom? E é o seguinte, para a gente encerrando aqui, o que a gente falou, a gente conversou aqui, uma conversa como nós estamos, é muito fácil de a gente dizer que para fazer, não é? Ah, não, pensamentos positivos. Mas na vida, não é assim, né? Você vê a Gláucia falando pelas dificuldades que ela está passando. Ela não vai estalar o dedo e vai ficar tudo bom. Isso não vai acontecer. Porque faz parte daquilo que ela precisa passar na encarnação dela, tudo isso. E ela vai aprender, já está aprendendo com isso, porque ela já está fazendo diferente, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a vida de todo mundo tem pedra. Não existe ninguém nesse planeta que não tenha pedras no caminho. A gente pode fazer duas coisas com essas pedras. Ficar chorando porque as pedras estão machucando os nossos pés, estão impedindo que eu avance. Ou pegar cada uma dessas pedras do caminho e ir juntando elas para fazer uma escada para levar a gente até Deus. Está na nossa escolha. É a gente que vai escolher o que vai fazer com as pedras do nosso caminho. Maldizer as pedras ou falar assim, puxa vida, consegui mais uma pedra para colocar no degrau da escada que eu estou construindo para Deus. Porque essas pedras são para isso. É por isso que as doenças nos ensinam. Porque elas são as pedras que Deus coloca no nosso caminho para que a gente pare, pense, aprenda e chegue mais perto dele. Tá bom? Alguém gostaria de fazer o... Ô, Renata, você estava muito magoada aí que a internet até caiu, viu? Tá fechado o seu microfone. Entrar pelo celular, o computador fechou assim. Tchum. Nossa Senhora. Bom, legal.
Bom, não sei se vocês viram, né? Aqui ficou tudo escuro, né, na minha tela, mas acabou a energia elétrica aqui em casa também. Então, para a gente ter perseverança. E quando apagou a luz, a gente estava falando justamente de um pensamento positivo. Aí eu fiquei falando assim, vai voltar a luz, vai voltar a luz. Aí voltou. Aí caiu de novo, não vai voltar a luz, vai voltar a luz. E voltou, agora voltou de vez, tá vendo? Pensamento positivo. Legal, gente. O pessoal lá que está na assistência espiritual, eles estão em reuniões, eles não vão se juntar com a gente hoje. Então, nós vamos fazer o nosso encerramento, já encerrando o nosso encontro. Vocês gostariam de fazer algum comentário daquilo que a gente conversou hoje, daquilo que vocês acharam, o que a gente conversou hoje trouxe para o coração de vocês? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostei muito dessa parte das cores para trabalhar. Eu vou começar a fazer isso porque eu acho interessante. Achei muito interessante. Já que eu não consigo meditar e limpar minha mente, acho que as cores vão me ajudar a trazer uma certa leveza. A cor é uma coisa muito mais palpável do que você ficar imaginando. É verdade. Eu acho que é mais fácil eu começar por aí. É verdade. Legal, gente. Então, nós vamos, neste momento, sentindo toda a gratidão pelos ensinamentos que o plano espiritual nos proporcionou nesta noite, nos ajudando a compreender os conceitos, que a gente possa, ao longo desta semana, pensar, meditar em tudo aquilo que a gente conversou. Se alguma coisa nos passar, se a gente esqueceu, se a gente quiser rever, sempre vai ter no YouTube esse nosso encontro para rever alguns pontos principais, alguma coisa que queremos lembrar. Mas que a gente não esqueça da força que tem o nosso pensamento, da força que tem de construção o pensamento positivo. E quando nós estivermos no meio daquele problema, naquela difícil solução, que a gente possa lembrar de tudo aquilo que nós conversamos e transformar o nosso pensamento para que ele esteja sempre positivo, ajudando a encontrar a solução para cada um desses desafios. E nós vamos, aproveitando este momento onde nossos pensamentos estão tão elevados, e doarmos tudo de bom que temos dentro de nosso coração para o nosso planeta Terra, mentalizando cada um dos países que estão passando por guerras neste momento, especialmente a Ucrânia, que as pessoas que ali estão possam ser envolvidas em coragem, determinação, em muito amor, para que possam suportar esses desafios que passam neste momento. Envolvemos aquelas pessoas que estão diretamente ligadas às decisões que levam tanto sofrimento nesta guerra, que sentindo o nosso amor, possam ter os seus corações abrandados e buscar a paz entre todos os homens. Nós vamos vibrando intensamente muito amor, muita força por aquelas pessoas que vivem em países que estão sendo consumidos pela fome e pela miséria. Que esses nossos irmãos possam se encher de esperança, de fé num futuro melhor. Nós vamos envolvendo o nosso Brasil com muito amor, envolvendo o coração de cada brasileiro. Que cada brasileiro possa, a partir deste momento, desenvolver em seu coração o sentimento de união, o sentimento de fraternidade. E com a chegada das eleições, que cada um possa buscar o candidato que defenda os seus ideais, defenda o ideal
da população brasileira de crescimento e de fortalecimento. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muita luz. Vamos mentalizando cada cômodo do nosso lar, que vai se enchendo desta luz que vem dos benfeitores espirituais, deixando de fora as trevas que muitas vezes habitam o nosso coração. Envolvemos aquelas pessoas que convivem conosco, mentalizando estas pessoas cercadas de muito verde, que vai fazendo uma completa limpeza energética nessas pessoas. Mentalizando a cor de rosa, que envolve de amor a cada uma delas. Mentalizando o azul, que traz tranquilidade aos corações destas pessoas que dividem a vida conosco. E neste momento, nós vamos pedindo permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados da misericórdia divina. Graças a Deus, que possamos ter uma boa noite de sono, uma boa semana e estarmos reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Sim. Sim. Muito Sim. bem. Desejo a vocês que tudo aquilo que a gente falou de bom saia da mente de vocês e venha habitar o coração. Tá bom? Obrigada, Boa Priscila. noite. Obrigada a Boa noite a todos. todos. Tchau. Boa noite. Te amo, boa noite, Boa noite a gente. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.